Good morning, good afternoon and good evening. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você já conhece algumas palavras que têm inúmeros significados em inglês. Talvez uma palavra que não pronuncia uma letra e você acaba errando, ou talvez uma palavra que você vê continuamente, ela tem o mesmo som, só que vários significados diferentes. Então, hoje eu vou ensinar para vocês as palavras que, se você falar de uma forma, ela tem um significado, e se você falar de outra forma, ela tem um significado totalmente diferente. É isso mesmo. Presta atenção. Change the stress, change the meaning. O que isso significa? Se a gente muda o jeito de falar a sílaba tônica, vai mudar totalmente o significado da palavra, tá? Então, eu posso falar essa palavra suspect, ou eu posso falar também assim, suspect, colocando ênfase no final da palavra. Mas, claro, antes da gente começar a ver o que significa essa palavra, que tem dois significados, você faz o seguinte: abre o seu caderno, esteja com a caneta na mão, para você anotando os seus insights que talvez você tenha durante a aula. Se você não sabe alguma palavrinha que está escrito aqui, você anota aí no caderno e a gente vai praticando para você absorver esse conteúdo da melhor forma, tá? Então, vamos discutir aqui a primeira palavra, que é suspect ou suspect. Então, a primeira forma que a gente pode falar essa palavra é suspect. E se a gente dá ênfase no começo dessa palavra, suspect significa o suspeito. Suspeito, como assim? The suspect is running from the police. Olha como eu falei novamente essa palavra. The suspect, tô dando ênfase aqui, ó. The suspect, o suspeito, is running from the police. Então, o suspeito está correndo da polícia. Mais uma vez, escuta como que eu falo essa palavra, hein? The suspect is running from the police. O suspeito está correndo da polícia. Vamos para a segunda forma de falar essa palavra, que é suspect. Olha só, suspect. Vamos lá. I suspect that my sister went to the party. Olha, mais uma vez como que eu falo, tá? I suspect that my sister went to the party. Essa vez colocando ênfase no final dessa palavra, tá? E se eu colocar I suspect, se torna um verbo. Olha só, e aqui é um sujeito, e aqui já se torna um verbo. Eu suspeito que algo esteja acontecendo. No caso, I suspect that my sister went to the party. Eu suspeito que a minha irmã foi para a festa. Olha a importância de você saber essa matéria em inglês. Porque assim, se você pronunciar essa palavra de certa maneira, talvez você queira falar de uma coisa e você está falando uma coisa totalmente diferente. Então, essa é a importância de você aprender a falar a palavra da forma que você quer falar, para você ter o significado adequado. Então, recapitulando aqui, se eu falar suspect, dando ênfase no começo, a suspect significa o suspeito. É o suspeito, certo? É um sujeito aqui. Eu estou me referindo a um sujeito. Na frase, repetindo, the suspect is running from the police. Então, estou falando do suspeito. O suspeito está fazendo uma coisa. E aqui já se torna um verbo suspeitar, né? Então, ó, I suspect. Olha só a ênfase. I suspect that my sister went to the party. Eu suspeito que a minha irmã foi para a festa. Olha só, então se você ainda não conhecia, né, essa matéria em inglês, eu tenho certeza que você já está fazendo 1000 anotações, porque isso daqui é muito importante. Significa que se você falar uma palavra de uma forma, o significado muda totalmente, como você pôde ver nesses dois exemplos. Então, a primeira palavra pode ser suspect
que significa suspeito, ou suspect, que é suspeitar, o verbo suspeitar. Agora vamos para a segunda palavra, que pode ser permit, que significa uma permissão, documento dando permissão de algo. Vamos para o exemplo, né? Do you have a permit to park your car here? Ó, eu até coloquei aqui, ó, document giving permission, que significa um documento dando permissão para algo. No caso, você tem uma permissão para estacionar seu carro aqui? Do you have a permit? Olha, de novo. Do you have a permit to park your car here? Você tem uma permissão para estacionar o seu carro aqui? Então, quando a gente fala permit, dando ênfase aqui, ó, no começo, significa um documento dando permissão para algo, tá? Agora, se eu estou dando ênfase no final, permit, olha só como muda. I don't permit this type of behavior in my house. Aqui é o verbo, já se torna um verbo permitir. O que eu estou falando aqui? Eu não permito, tá? I don't permit this type of behavior in my house. Eu não permito esse tipo de comportamento na minha casa. Olha só como muda. Aqui, permit é uma documentação de permissão para algo. E aqui é o ato, é o verbo permitir. Então, se eu quiser falar permit, significa um documento dando permissão para algo. Ó. Do you have a permit to park your car here? Você tem uma permissão para estacionar o seu carro aqui? E se eu der ênfase no final, ó, permit é o verbo. Eu não permito. De permitir, tá? I don't permit this type of behavior in my house. Isso é extremamente importante, porque se você acidentalmente não conhecia isso, você fala de uma maneira, às vezes o americano está entendendo que você está falando de uma documentação de permissão, sendo que na verdade você está falando que você quer permitir, ou ele não permitiu, ela não permitiu algo. Muda totalmente. Entende? Então isso é importantíssimo, importantíssimo. Bom, você aprendeu os primeiros dois, mas vamos fazer um exercício de pronúncia, tá? Vamos fazer um exercício de pronúncia para você já ir praticando essa forma de falar uma palavra de formas diferentes. Então, vamos para cá. Fala comigo. Suspect. Suspect é o suspeito, tá? O indivíduo. Então, fala comigo, suspect. Suspect. Agora eu vou ler a frase e você já tem que praticar a pronúncia dessa palavra dentro da frase. Então eu vou falar, você vai repetir. The suspect is running from the police. Mais uma vez. The suspect is running from the police. Segunda forma, suspect. Fala comigo. Suspect. Dando ênfase aqui no final. Então, ó, aqui já é o verbo. I suspect that my sister went to the party. Mais uma vez. I suspect that my sister went to the party. Perfeito? Vamos para a segunda palavra. Exercício de pronúncia. Repita comigo, tá? Permit. Permit. Do you have a permit to park your car here? Vai lá. Mais uma vez. Do you have a permit to park your car here? Ok? Lembrando, permit, documento dando permissão a algo. Aqui é o ato de permitir, ó, verbo. Ó. I don't permit, olha aqui a ênfase, ó. I don't permit this type of behavior in my house. Vai você. Mais uma vez. I don't permit this type of behavior in my house. Very good. Terceira palavra que se você falar de uma forma ou de outra muda totalmente o significado. Então, vamos para a primeira forma de falar essa palavra que é contest. Dando ênfase aqui no começo. Contest. He is training for a contest. Contest é o quê? É uma competição de alguma coisa. Tá? Então, ó, ele está treinando para uma competição. He is training for a contest. Contest, tá?
Agora, aqui é contestar algo. Tá? Eu contesto, tu contesta. Então isso daqui já se torna um verbo. Ó, contest, ênfase no final. The lawyer is going to contest a will. O advogado vai contestar um testamento. Totalmente diferente. Significados totalmente diferentes, tá? Então vamos lá, exercício de pronúncia. Fica comigo. He is training for a contest. Mais uma vez. He is training for a contest. Dando ênfase aonde? No início da palavra. Tá? Que significa aqui que ele está treinando para uma competição. Agora, contest, contestar algo. Vamos lá. Eu vou falar, você vai repetir. The lawyer is going to contest a will. Mais uma vez. The lawyer is going to contest a will. O advogado vai contestar um testamento. Olha só como é totalmente diferente o significado de contest, competição, or contest, que é contestar alguma coisa. Vamos continuar. Todo mundo acha que só tem um perfect, né? Perfeito. Calma. Não é só isso, não. Se você der ênfase no final, já significa aperfeiçoar algo. O verbo. Eu aperfeiçoo, ele aperfeiçoa, ela aperfeiçoa, eles aperfeiçoam. Então, presta atenção como a gente vai falar um e como que vai falar o outro. Your score was perfect. Olha só a ênfase. Perfect. Olha isso. Your score was perfect. Aí sim é perfeito. Sua pontuação foi perfeita. Porque eu estou dando ênfase no começo. Agora olha como muda tudo. You need to perfect your speech. Perfect. ênfase no final. Muda para aperfeiçoar. Então, o que eu estou falando aqui? You need to perfect your speech significa você precisa aperfeiçoar a sua fala. Olha só como muda. Então, primeiro exercício de pronúncia. Your score was perfect. Repete comigo. Your score was perfect. Segunda forma, aqui já é aperfeiçoar. You need to perfect your speech. Vai aí? You need to perfect your speech. Que significa você precisa aperfeiçoar a sua fala. Vamos lá, mais uma palavra, presta atenção. Quando a gente fala address, né? Address, a gente sempre está falando de endereço. Por quê? Se a gente está dando ênfase no início dessa palavra, eu faço a pergunta seguinte. Ó, a seguinte pergunta. What's your address? What's your address? Olha como eu abro aqui. What's your address? Estou falando o seguinte, ó. Qual é o seu endereço? What's your address? Tá? Agora, se eu inverto, se eu coloco a ênfase aqui no final da palavra, olha só como muda o significado. Jonas doesn't have permission to address the president, to speak to him directly. Okay? O que isso significa? O Jonas não tem permissão para se dirigir ao presidente, ou seja, para falar diretamente com ele. Você sabia disso? Você sabia que se você falar address, é endereço, se você falar address, muda totalmente? Se dirigir a alguém? Se você não sabia, você fique ciente que em inglês tem inúmeras palavras que se você falar de uma maneira tem um significado e se você falar de outra tem totalmente significado diferente. Então eu estou mostrando para você aqui, espero que você esteja anotando aí, espero que você esteja participando e repetindo realmente, praticando a pronúncia, para você não ficar dentro do grupo de eu entendo, mas não falo. Porque inúmeras vezes, com certeza você conhece alguém que fala, eu entendo, mas não falo. Não seja parte, não seja parte desse grupo.
Entendeu? O único modo de você não fazer parte desse grupo é você falar, é você praticar a pronúncia, é você realmente fazer os exercícios da fala, tá? Repetição, repetição, repetição. Então, essas informações novas, todas essas palavras, se você fala de uma maneira, tem um significado, se você fala de outra maneira, tem outro. Vamos novamente falar sobre essa palavra. Então, ó, what's your address? Olha como eu abro. Address. What's your address? Eu tô falando o seguinte, qual é o seu endereço? E quando eu quero falar sobre se dirigir a alguém, address. Ó, de novo, vou falar novamente. Jonas doesn't have permission to address the president. Então, to speak to him directly. O que eu tô falando aqui? Jonas não tem permissão para se dirigir ao presidente, para falar diretamente com ele. Address, muda totalmente o significado, ok? Vamos fazer um exercício de pronúncia dessa última palavra aqui que você está vendo? What's your address? What's your address? Fala comigo. What's your address? Very good. Aqui, ó. Jonas doesn't have permission to address the president. Mais uma vez. Jonas doesn't have permission to address the president. Very good. Se você gostou desse conteúdo, se realmente esse foi um conteúdo que abriu sua mente, mostrou uma realidade que você não conhecia e você quer aprofundar esse conhecimento em inglês, faz o seguinte. A gente tem o Premium Classes. Dentro do Premium Classes, todas as pessoas que assinam o Premium Classes, a gente simplesmente vai continuar essa aula agora, aprofundando esse conteúdo de inúmeras outras palavras e formas e transições de substantivo para verbo de formas totalmente diferentes, que você pode utilizar uma palavra falada de diferentes formas, né? E você ter significados totalmente diferentes. Mas isso é só uma matéria. Isso significa que dentro do Premium Classes, todas as aulas que eu leciono aqui no YouTube vai ter a versão Premium. Então, a versão Premium é a continuação, o aprofundamento, com exercícios, acompanhamento, meu mesmo, tá? E 4 novas aulas todos os meses. Então, a partir do momento que você assina o Premium Classes, eu estou desenvolvendo 4 aulas novas todos os meses para você aprofundar o seu inglês e você sempre ter assuntos e você sempre ter também formas de você manter, praticar a conversação e etc. Lá a gente separa com 4 níveis. Então vão ter todas as aulas dos iniciantes mesmo, que é o básico. A gente tem o nível intermediário, avançado e os masters, que masters are basically English classes 100% in English, only English, tá? Basicamente as aulas 100% em inglês do masters. E, é claro, se você gostou desse conteúdo, subscribe, se inscreva no meu canal. Todo sábado tá tendo vídeo novo aqui no canal, tá? Faz o seguinte, me segue nas redes sociais. No Instagram eu falo muito sobre o meu dia a dia, eu lecionando para os meus alunos, né? Mostrando um pouco mais da minha vida pessoal, para você conhecer a minha história. Tenho vários vídeos falando sobre a minha história também no Instagram, para você me conhecer melhor. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dá um curtir, que a função do curtir é simplesmente o algoritmo do YouTube entregar para mais pessoas. E aí você consegue ajudar uma outra pessoa que quer aprender esse tipo de conteúdo, está precisando aprender esse conteúdo de inglês, tá? E se você quer aprofundar o seu conhecimento em inglês, se você realmente busca evoluir, talvez seja um objetivo de fazer uma viagem para fora, passar numa entrevista de emprego, concurso público, etc. Nós temos vários tipos de treinamento, como mentoria, aulas particulares, nós temos 2 cursos online, o Inglês em 5, para as pessoas que têm uma rotina muito agitada, com aulas de até 5 minutos explicando qualquer tipo de conteúdo, tá? Lista de palavras de expansão, nós temos o Inglês Sem Barreiras, para as pessoas que estão começando a querer aprender inglês. Então, temos várias opções que são incríveis para você que nunca viu esse assunto antes, nunca aprendeu inglês antes.
já sabe alguma coisa ou é master, ou realmente quer o inglês para manter, quer a conversação para manter, aprofundar o vocabulário, né? Ou aprender vocabulário específico e etc. Então, é isso. I'll see you guys next time. Bye bye.